aquela turma 8 ou 80, entenderam? Então, o coeficiente de variação me dá aquela noção do quanto o desvio padrão é grande ou pequeno, tá? Então, se eu tenho um desvio padrão que é só 10% da média, ok, uma variação até contundente. Então, por exemplo, é uma coisa falar que o cara está variando a nota, na média 5, meio ponto. Então, ou seja, em média, os alunos estão tirando entre 4,5 e 5,5, entre 4 e 6. Então, o desvio padrão me dá esse direcionamento, o quanto ele é grande ou pequeno, tá? Então, eu uso muito o coeficiente de variação para esse tipo de fins, né, que a gente tem. E sempre quando eu tenho que comparar duas amostras, use o coeficiente de variação. Só o desvio padrão é arriscado, simplesmente comparando o maior ou menor valor dessa medida, tá? Ok, gente? Aí o outro conjunto de medidas que a gente tem, a gente chama de medidas de posição. Eu já tinha comentado um pouco sobre ela, é que na verdade que aqui a gente tem umas medidas que, na verdade, elas só monta a distribuição dos dados em termos de quantidade percentual. Como assim, professor? Olha, é a mesma coisa você imaginar o seguinte, eu tenho um conjunto de dados, tem 100 observações. Eu colocando os dados em ordem crescente, do menor para o maior, eu posso fatiar os dados em quantidades iguais. Isso é chamado de quartil. Então, o primeiro quartil separa a amostra em 75%. Então, como eu começo no primeiro quartil, eu tenho os 25% menores valores. Então, ou seja, se eu pegar do primeiro valor, que é o menor, até o 25º, qual é o valor que eu tenho nessa 25ª posição? Se você olhar, pode ser uma nota, por exemplo, de 0 a 10, que deu 3,8. Então, eu estou dizendo que na minha amostra de 100 alunos, 25% tirou menos de 3,8 na prova. E aí eu posso seguir para o segundo quartil. O segundo quartil já engloba 50%. Ou seja, metade da turma tirou aquela nota. Mais da metade, né? A outra metade tirou mais do que essa nota. Esse segundo quartil, ele é exatamente uma outra medida que a gente viu na aula passada, a mediana. Então, o primeiro quartil eu peguei 25%, a segundo quartil 50%, aí ficou faltando o terceiro quartil, que separa a minha amostra em 75% abaixo desse valor e 25% acima. Isso é que a gente chama de quarto. Eu tenho o primeiro quarto, terceiro, segundo quarto, terceiro quarto e quarto quarto. Mas os valores que separa isso são só três. O primeiro quartil divide 25, 75, o segundo 50, 50 e o terceiro 75, 25. Tá? Então, isso aqui vai ficar também mais claro quando a gente fazer um exemplo, né, calculando todos os três quartis, incluindo a própria mediana que a gente viu na aula passada e também o cálculo. E para finalizar, né, entre as medidas de posição, a gente tem, né, o percentil. Esse percentil agora eu não quero mais avaliar nesses quartos, 25, 50, 75. Eu quero arbitrariamente escolher um percentual para separar entre o menor e o maior. Então, eu posso ter percentil de 0, né, que seria o menor valor, a 100%, que é o maior valor. Então, eu posso vir a pedir para vocês um percentil 15, que seria pegar do menor até esse percentil, englobando uma quantidade de 15% da amostra. Então, quando eu falo 15%, é 15% da quantidade de dados. Então, nesse exemplo, igual eu dei aqui, ó, se eu tenho 238 valores da amostra, então eu tenho 238 linhas lá no Excel. Se eu quiser pegar o percentil 15, eu calculo 15% de 238, que dá 35,6. Então, pegando do menor valor até a 36º valor mais baixo, menores valores, então de 1 ao 36 engloba 15%. Então, até o 36º eu tenho 15% da amostra. Então, esse 36º valor separa, né, o meu percentil 15. Então, se eu tiver nota de aluno, entre, né, 238 alunos, o 36º pior nota vai ser meu percentil 15. Tá? Então, nós vamos fazer alguns exemplos envolvendo essas medidas, tá?
No nosso caso aqui, né, a gente faz aqui algumas comparações, ó, mostrando até para vocês. Vou voltar aqui com o chat. A grande diferença entre eles, né? Então, ou seja, eu tenho desde percentil, decil a gente nem vai usar, e os quartis, igual eu falei, as medidas no primeiro quartil está entre o 1 e 2, né? O segundo quartil entre 2 e 3, e o terceiro quartil entre 3 e 4, tá? Porque o menor valor está aqui, o maior valor está aqui, depois, antes do 1 e depois do 4. Então, por isso que a gente chama de quartil. Dividimos a amostra em 4 quartos. 25, 25, 25, 25 para totalizar 100%. O decil seria de 10 em 10, o percentil qualquer valor percentual de 0 a 100. Todo mundo entendeu essa parte mais descritiva sobre as medidas? Podem comentar aqui no chat, tá, gente? Então, vamos pegar aqueles exercícios que a gente fez na última aula, só que agora a gente vai calcular algumas medidas de dispersão. Tá? Então, nós vamos calcular o tal do desvio padrão e o coeficiente de variação em relação aos preços praticados pelas 14 companhias. Obtém o primeiro e terceiro quartil. Okay? Então, vamos lá. Tá? Muita calma nessa hora. O que eu tenho aqui? Eu tenho 14 companhias aéreas e o valor da passagem já ordenado em forma crescente de cada uma delas para transportar um PET. E aí a gente viu na última aula como calcular a média, que era somar os 14 valores, dividir por 14, que eu encontraria, né, a média aritmética. Então existem duas maneiras de você calcular o desvio padrão, até três maneiras, né, duas por fórmula, né, que é a que eu apresentei, e o Excel direto, que tem aqui o cálculo do desvio padrão direto. Tá? Eu vou utilizar esse primeiro cálculo aqui. Ó. Eu vou calcular primeiro a diferença entre o x que eu observei e a média. Então, se eu calcular a diferença de x menos a média, eu tenho o que a gente chama de afastamento, ou seja, o quanto que o dado está se afastando está afastado em relação à média. Então, eu vou pegar o 60 menos a média. Então, notem que 60 menos 102,07 deu 42,07. E aí eu vou fazer essa mesma diferença, eu vou colocar um cifrão aqui, ó, para poder não deslocar a posição 20 aqui da minha célula, e eu posso calcular isso para todos os valores. Então, a diferença de 69 menos 102,07, 33,07, ok? Deixa eu até passar essa média aqui para o lado, vocês não ficar tendo que abaixar aqui toda hora. Ok? Eu feito esse cálculo, eu não vou somar. Eu gosto de fazer esse exemplo aqui para mostrar para vocês o que é matemática, né? O que acontece se eu somar essa coluna aqui? Ganha um ponto quem falar, hein? Só para ver se vocês estão todos aí mesmo. Ou escrever, falar ou escrever. O que acontece se eu somar esses valores aqui da coluna C? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ninguém. Então, gente, aqui como eu estou calculando a diferença dos valores em relação à média, matematicamente isso aqui tem que dar zero. Ó, somar isso aqui, ó, isso vai dar zero. Por quê? Porque a média é a soma dos valores dividido pela quantidade, que deu 102,07. Aqui eu estou somando esse valor menos a média. Então, eu estou somando duas vezes a mesma coisa, só que com uma diferença. Eu estou somando o x aqui e a média que contém o x. Então, x menos x vai dar zero, né? Então, ou seja, eu não consigo trabalhar com isso aqui. Então, só calcular a diferença e considerando o sinal não dá bom. Então, a ideia é deixar isso elevado ao quadrado. Então, o certo aqui é fazer o quê? Eu vou pegar esse valor e elevar ao quadrado. Ou seja, multiplicar ele por ele mesmo. Como ele é negativo, agora ele virou positivo. Porque elevar ao quadrado um número negativo, ele fica positivo, assim como multiplicar negativo com não negativo, ele com ele mesmo, vai dar positivo. Faço isso para todos os valores. Agora sim, está mostrando assim, olha, o quanto o valor é grande, quando a diferença entre o valor e a sua média também é grande, mas é pequeno quando esse valor está próximo da média, tá vendo? Bem pequenininho. Aí sim eu venho cá e somo todos esses valores. Então aqui eu tenho a soma de todos os desvios médio quadrado. Então, ou seja, deu 7.500. Agora, para encontrar o que a gente chama de variância,
eu tenho que pegar isso daqui e dividir pela quantidade de dados, são 14 menos 1.